O tema que eu escolhi para falar para vocês, né? Deixa eu até fixar aqui no comentário, que é sobre a síndrome do impostor. Eu não sei vocês que estão aí do outro lado, para você que está me assistindo, se em algum momento da sua vida, seja no seu trabalho, em qualquer outra situação, né? Você já se sentiu uma fraude, né? Ficou esse sentimento de que você não era bom ou boa o suficiente para fazer algo, principalmente ligado à sua capacidade intelectual. Eu não sei vocês. Coloca aí pra mim quem já sentiu sim ou não. Mas eu já senti isso. Eu já senti muito forte isso dentro de mim. Principalmente quando eu fiz a minha transição de carreira, né? Quando eu saí da área administrativa, principalmente da área financeira, e comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, né? Mesmo com muitas formações em relação a isso, muito aprendizado, muito conhecimento, eu não me achava boa o suficiente, né? Hoje eu entendo que eu sou extremamente capaz, sou extremamente competente no que eu faço, mas eu sempre quero mais, né? Mas isso no lado positivo, com essa melhoria contínua. Eu confesso para vocês que quando eu resolvi falar desse tema, eu fui fazer uma pesquisa mais profunda, né, para entender como que surgiu. Sempre que eu começo, né, que eu faço as lives, eu tento me informar um pouco mais, né, do que eu já sei sobre o tema. Mas eu confesso que eu me sentia super um peixe fora d'água, sabe? De sentir isso, né? Essa questão de não ser boa o bastante, não ser boa o suficiente. E aí eu vi uma vez a Natália Arcuri, né? Pra quem me acompanha aqui no Instagram há mais tempo, sabe que eu sou fã número 1 da Natália. Ela me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento, principalmente ligada à área financeira, né? Se hoje eu tenho dinheiro investido é graças a Natália Arcuri, aos ensinamentos dela e graças às minhas atitudes, obviamente, né? E uma vez ela falou disso, né? Porque a Natália Arcuri, ela é formada em jornalismo e depois ela foi para essa área financeira, né? Que está muito relacionada à economia. E as pessoas julgavam muito, né? Por ela não ter essa formação em economia, né? Quem é uma jornalista para falar de finanças? E aí para ela foi um desafio, ela cita, né, em alguns vídeos dela o quanto essa questão de se sentir uma fraude, de se sentir uma impostora, acabou travando em muitos pontos e aconteceu comigo também. E aí, para minha surpresa, uma outra mulher que eu admiro muito, que é a Michelle Obama, também já deu algumas entrevistas e depoimentos dizendo que ela sentiu essa síndrome do impostor durante um tempo em alguns momentos da vida dela. E a minha surpresa maior em relação a tudo isso é que 70% da população, em algum momento da vida, relacionado ao trabalho ou não, mas geralmente relacionado à nossa capacidade intelectual, já sentiram que era uma fraude em algum momento. E eu fiquei chocada com a pesquisa. E mais triste ainda porque desses 70%, a maior parte desses 70% somos nós, mulheres, né? Mais uma vez o fardo do feminino, né? E como essa síndrome do impostor está muito relacionado a ser o bom o suficiente, a capacidade intelectual, eu acho que esse reflexo disso pesar mais sobre as mulheres se deve à nossa ancestralidade, né? O inconsciente coletivo que rege a nossa sociedade, de achar que mulher não foi feita para pensar, de achar que mulher não foi feita para se desenvolver, de achar que mulher não é inteligente, né? Ela só tá ali para cuidar da família. Esse padrão, esse inconsciente que faz parte dos nossos ancestrais estão presentes também, né, gente? Então, de uma certa forma, nós mulheres garramos essas informações, né? E muitas vezes a sociedade nos julga, né? Baseado nesses padrões, o que é muito triste. Então, se você como eu é mulher, né, eu aqui me solidarizo com você. Se você sentiu isso, fique tranquilo, né? Primeiro eu gostaria de esclarecer referente ao termo, né, a síndrome do impostor. O que eu vou falar aqui é sobre essa sensação, sobre o sentimento de se sentir uma fraude, de se sentir uma impostora ou um impostor, tá? Quando a gente coloca esse termo síndrome, geralmente aí já desencadeia um quadro relacionado ao nosso psiquismo, um quadro relacionado a uma patologia, né?
Assim como a gente tem o sentimento de ansiedade, a maior parte de nós temos ansiedade, somos ansiosos em algumas situações, em alguns momentos, mas nem todos os ansiosos têm transtorno de ansiedade, né? Não tem essa nomenclatura. Então, quando a gente coloca síndrome do impostor, é uma nomenclatura utilizada pela psiquiatria, né? Que aí já começa a tratar aquilo como algo patológico mesmo, como uma doença, e aí precisa de um tratamento. O que eu falo aqui na live, que eu vou falar para vocês e dar dica, é sobre esse sentimento que existe em muitos de nós, como eu coloquei no começo da live, 70% das pessoas já se sentiram uma fraude em algum momento. Então eu estou falando muito mais do lado emocional, do sentimento, ligado às crenças e não à patologia em si. O que eu queria dar de dica para vocês é que se você percebe que esse seu sentimento de se sentir uma fraude vem ficando cada vez mais frequente e você não consegue passar por isso sozinho, aí sim é necessário você buscar uma ajuda terapêutica, até uma ajuda talvez de um médico, de um psiquiatra, para poder te ajudar nesse processo, identificar se realmente é uma síndrome do impostor ou são sentimentos relacionados a isso, tá? Eu vou falar de síndrome do impostor porque é um termo, vamos dizer assim, genérico, tá? Mas quando ele está agravado e que você começa a deixar de viver a sua vida por conta disso, precisa de um sinal de alerta. Porque a síndrome do impostor, ela pode gerar também quadros de transtorno de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, aliar outras patologias, combinado? Então a gente vai falar aqui de uma forma superficial, venho aqui falar para vocês da parte que eu posso contribuir, que é a parte do desenvolvimento humano ligado às emoções e às nossas crenças nesse caso em específico, tá bom? Recapitulando para quem chegou agora, a síndrome do impostor, né, quando eu fui fazer uma pesquisa hoje, 70% da população já sentiu em algum momento da vida, seja no trabalho ou em qualquer outra situação, já se sentiu uma fraude, né, já se sentiu um impostor ou uma impostora. Desses 70% da população, a maior parte está enquadrada, né, dentro do feminino. E vamos lá, vida que segue. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1978, né? Então é um termo recente, é um termo novo, foi usado em 1978 por duas psicólogas, a Pauline Clance, eu não sei falar direito se é assim que se expressa, né? Mas de antemão é a maneira que eu entendi, e Suzanne Imes, né? E como eu disse no começo da live, eu sou uma mera mortal, né? Eu já senti em alguns momentos da minha vida que era uma fraude, consegui passar por cima disso, né, sem que isso realmente se transformasse numa síndrome. E a outra então, uma delas, né, que eu já escutei e fui pesquisar mais sobre, que foi a Natália Arcuri, que é uma pessoa que eu admiro muito, sigo, acompanho o trabalho, já me ajudou muito no meu processo de desenvolvimento. E a outra é uma mulher que eu também admiro muito, que é a Michelle Obama, né, que inspira muitas mulheres, que tem uma trajetória linda. Ela também já falou dessa síndrome do impostor que ela sentiu em alguns momentos da vida dela. Então é algo que tá aí, né, que muitos de nós talvez já sentimos, talvez alguns não identificaram o que era, o porquê disso tudo, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né. Essa síndrome do impostor, ela geralmente, na maior parte das vezes, ela está ligada a uma... É como se eu tivesse... Quando eu falo para vocês das minhas capacidades, das minhas habilidades, do meu conhecimento, quando eu tenho essa síndrome, né, quando eu tenho esses pensamentos de que eu sou uma fraude, é como se eu me considerasse uma falsidade intelectual. Tudo que está ligado ao meu conhecimento é falso, né? Eu não consigo acreditar na minha própria capacidade. Eu posso até ter resultados positivos, né? Existem muitos líderes de equipe, de empresas, que têm resultados, que conseguem os resultados positivos. A diferença é que quando a gente tem essa síndrome do impostor, ou quando a gente tem esse sentimento de fraude, essas conquistas, esses resultados positivos, a pessoa não consegue enxergar que é por mérito dela.
É como se eu não conseguisse entender que aquele resultado positivo é fruto do meu desempenho, é fruto da minha capacidade, fruto da minha habilidade, da minha competência. Não, eu sempre vou atribuir o mérito dessa conquista, o mérito desses resultados positivos a algo externo. Então é porque ou eu dei sorte, ou porque as pessoas se dedicaram, mas não eu, ou porque foi Deus que quis assim. Ou seja, eu sempre atribuo o resultado positivo, a vitória, a conquista a terceiros, né? Eu não consigo reconhecer que aquele resultado foi devido à minha competência, à minha habilidade, ao meu desempenho, né? À minha entrega. Então, por isso que acaba sendo uma sensação como se eu tivesse sendo uma fraude, né? Como se a parte intelectual que eu ofereço para vocês nesse momento fosse falso, né? Eu falo de algo que, tipo, eu não sou competente para falar, e aí eu me sinto uma fraude. E por mais que as pessoas venham e falem assim, nossa, você fala muito bem, você é muito boa nisso, o sentimento é como se eu estivesse sendo completamente uma impostora, mas eu não sou nada disso que você tá falando, tipo, não faz sentido, né? E aí vira um conflito enorme interno, porque as pessoas têm dificuldade de se expor, de externar, de falar sobre. Muitas vezes acabam perdendo promoção no trabalho porque não se acham dignas de usufruir, né? Acham que elas não são merecedoras daquela promoção, de melhorar de cargo, enfim. Então é muito, né? É um sentimento muito traiçoeiro, porque de uma certa forma, racionalmente, a gente consegue ter um entendimento de que a gente é capaz, que tá tudo certo, que eu estudei pra caramba, né? Pra estar aqui falando o que eu falo pra vocês. O sentimento não é compatível. O pensamento lá no inconsciente não é compatível, né? E aí eu começo a criar um padrão de dúvida, de duvidar da minha capacidade, de duvidar do meu intelecto. Então, quando a gente percebe através das pesquisas que essa síndrome do impostor acaba acometendo mais mulheres, vamos dizer assim, eu acredito que é justamente pela característica da nossa sociedade, né? A gente tem um padrão de inconsciente coletivo que atribui à mulher, né? Que mulher não foi feita para pensar, que mulher só foi feita para cuidar de casa, que mulher não é inteligente, que mulher isso. Essa diminuição que a sociedade sempre atribuiu à mulher em relação à capacidade intelectual dela faz com que as mulheres se sintam, né, mais vezes impostora do que os homens, né? Então um sentimento que pertence mais às mulheres do que os homens, mas os homens que me assistem aqui, fiquem espertos, porque isso também faz parte do mundo masculino, não é porque acontece mais com mulheres que não acontece com os homens, tá? Mas geralmente a incidência maior é em mulheres, tá? A pessoa que desenvolve essa síndrome do impostor, né, e como eu expliquei lá para vocês que eu estou usando o termo síndrome do impostor de forma genérica, né, a síndrome mesmo, que tem que ser diagnosticada por desencadear alguma patologia, é dada num diagnóstico com o psiquiatra. A gente está falando de uma forma mais superficial, de uma forma lidando com a parte emocional e não com a parte do psiquismo, da psiquiatria, ok? Lembrando sempre disso. Essa síndrome do impostor, ela tá muito ligada quando a gente acredita, né? É como se eu construísse uma percepção mental, como se eu construísse um pensamento de mim mesmo, de total incompetência e de insuficiência. Então eu não tenho competência para falar disso e eu não sou boa o bastante, eu não sou o suficiente o bastante para falar sobre esse assunto. E aí eu me fecho e acabo criando um padrão de autossabotagem para que eu comece a fazer ações que boicote esse meu processo de evolução, né? Que façam com que eu fique nesse ponto mais da zona de conforto, onde eu não exponha minhas opiniões, onde eu não exponha a minha parte intelectual, meu conhecimento, as minhas habilidades, para que ninguém questione aquilo que eu estou falando, porque na verdade, se alguém questionar, isso vai alimentar ainda mais esse sentimento de impostor ou de impostora.
Então, quando a gente tem esse pensamento, um nível de pensamento mais elevado, mais constante, né? Quando eu penso constantemente que eu não sou o suficiente, que eu não sou competente, que eu não sou boa bastante, eu acabo criando então uma crença limitante. Todo pensamento, né, que é consolidado em alguns momentos, algumas vezes, que a gente pensa com frequência, ele vai para o nível de crença. E aí, essa síndrome do impostor, ela acaba se tornando uma crença extremamente limitante, né? Então, o fato de eu não me achar boa o suficiente começa a ficar cada vez mais presente na minha vida. Então, muitas vezes, quando era só num setor referente a um assunto específico, acaba se abrangendo cada vez mais. Porque essa sensação de não ser boa o suficiente, não ser bom o bastante, não estar apta a atender a expectativa das pessoas, faz com que eu recue cada vez mais e essa crença vai se fortalecendo e nos limitando. Boa noite para quem chegou agora. Oi, Rafa, oi, Ivan. Também já senti muito, amiga. Mas faz parte, né? A gente vai aprendendo com tudo isso. E aí, né, por mais que a gente comece a consolidar resultados, então vamos supor que no meu trabalho, né, consiga resultados e feedbacks positivos. Nossa, Simone, ficou muito legal isso, ficou legal seu relatório, eu aprendi muito com você. Só que aí, por já ser um pensamento a nível de crença limitante, é como se esses feedbacks não tivessem impacto nenhum, eu não acredito no que as pessoas estão me falando, entende? Isso se consolidou tão fortemente dentro de mim, esse pensamento de fraude, de impostor, que eu acabo não acreditando nesses resultados positivos. E quando eu acredito que eu tive um resultado positivo, eu não atribuo o resultado positivo a mim, eu atribuo a quem? A outras pessoas. O mérito dessas conquistas, do resultado positivo, passam a não ser meus. Sempre vai ter alguém por trás desse resultado. Então, se você vier elogiar meu trabalho, eu vou dizer assim pra você: mas não fui eu que fiz. Mas foi sorte. Mas foi Deus. Mas foi a equipe, né? Eu sempre vou atribuir para uma terceira pessoa ou para uma circunstância X, Y, Z, mas que está fora a mim. Eu não consigo reconhecer que aquele resultado foi resultado do meu esforço, da minha capacidade, do meu comprometimento. É como se eu nada tivesse feito, porque afinal eu não sou capaz de fazer aquilo, né? Então é uma questão que eu quis trazer para vocês, porque a gente vê isso com muita frequência na sociedade de hoje. A gente vive numa sociedade, principalmente aqui nas redes sociais, onde as pessoas criticam e cobram demais, né, sem saber a história uma das outras. E aí, quando você critica alguém aí do outro lado, isso se torna, né, numa proporção muito grandiosa. E aí, se a pessoa está um pouco mais fragilizada, essa crítica ela funciona como um efeito pólvora para explodir um pensamento ainda mais danoso, mais destrutivo, mais tóxico. Por isso que a gente precisa também ter responsabilidade no que a gente fala para o outro, né? Porque isso pode alimentar uma série de monstrinhos internos, né? E você se considerar uma fraude ou um impostor, é um monstrinho que vive aí dentro de você, cuidado com isso. E lembrando que também existem muitas pessoas que falam de coisas e de situações específicas e não tem competência para isso, tá? Então a gente também tem que ter um cuidado do lado inverso da moeda, né? Então, por exemplo, a gente vê muitos profissionais passando dieta na internet sem ser nutricionista, né? Isso é ser um impostor, isso é ser uma fraude. Pessoas que não têm a formação como educador físico passando treinos pela internet, né? Então isso também pode ser uma fraude. Eu lembro que quando eu fui fazer a transição de carreira, que foi onde mais me pegou a minha formação inicial, para quem não sabe, sou formada em administração e eu trabalhei minha vida inteira na área financeira até então, né? Quando eu comecei. E aí, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento humano, né, que eu abandonei toda a minha carreira e fui trabalhar de secretária numa empresa de treinamentos, que era o que eu queria fazer, trabalhar com treinamentos.
E eu não tenho problema em dar uns passos para trás, sabe? E aí eu fiz PNL, fiz outros cursos, mas eu não me senti o suficiente para ajudar as pessoas através do desenvolvimento humano, né? E aí na época as pessoas, né, que trabalhavam na empresa falavam assim: nossa, Cis, você tem uma sensibilidade, você tem uma intuição boa, e eu não acreditava. E aí eu entendia, né, que para eu ser boa o suficiente eu precisaria fazer a psicologia. Mas Putz, eu não queria fazer psicologia e estudar 5 anos, sabe? E aí eu fui orientada a fazer psicanálise, né? Eu fui pesquisar e acabei me formando em psicanálise. E mesmo assim parecia que eu nunca era boa o suficiente. Então eu fui desconstruindo esse padrão de fraude, né, de sentimento de impostor. E aí eu acabei confiando, né, através de resultados positivos eu passei a acreditar. Mas na época, na empresa que eu trabalhava, né, que era a Nova Conexão, as pessoas de lá me ajudaram muito, né, me ensinaram muito, me incentivaram muito nesse momento de transição, né? E hoje eu não tenho dúvida da minha capacidade e competência em ajudar pessoas, nenhuma dúvida, pelo contrário. Eu me disponho a fazer a live para vocês aqui de forma gratuita, porque eu sei que eu vou ajudar pelo menos uma pessoa. Eu me dispus a fazer um masterclass, porque eu sei que eu vou ajudar pessoas através do meu conhecimento, né? E não só do meu conhecimento, através do que eu transformei na minha vida, né? Porque quando a gente consegue usar o que a gente aprende na vida e depois passar para o outro, isso tem uma potência enorme, tá? Então, essa síndrome do impostor, ela sempre vai estar ligada com o quê? Está relacionada com a nossa capacidade, com a nossa habilidade e com o não merecimento. Quando a gente tem a habilidade, a gente tem a capacidade, mas a gente não se sente merecedor de viver aquilo. Então é muito assim, ó, nossa, eu sei que eu tenho conhecimento, eu tenho essas capacidades, mas eu não mereço isso, eu não mereço essa vida. Isso me liga a essa síndrome do impostor. Muitas vezes a pessoa tem consciência de que ela é capaz, mas ela não merece o resultado daquilo, então ela se torna uma fraude, né? Ela vive nesse constante processo de se sentir uma fraude, de se sentir uma impostora. Então para ela falar do trabalho, falar da vida, vir aqui falar no Instagram é completamente dolorido, né? É sofrido. Então precisa ter muita disposição interna, precisa de muito autoconhecimento para a gente conseguir quebrar esse padrão. Por isso que eu falei no começo da live, se você se identifica num quadro, né, de impostor, impostora, de se sentir uma fraude e percebe que não consegue sair desse padrão que você se colocou, nesse padrão mental que sua mente criou, precisa sim de uma ajuda, né? Tanto terapêutica como talvez uma ajuda de um médico psiquiatra que vai poder fazer o diagnóstico. Essa síndrome hoje é uma patologia, então ela é diagnosticada como síndrome do impostor, tá? Quando a gente consegue resolver de forma isolada, né, individual, é através de muito autoconhecimento, muita leitura, muito esforço, muita disciplina, mas também é possível. Só que se ela fica ali por muito tempo e você vai se deixando ser vencido por ela, pode sim se transformar em algo maior, inclusive desencadeando depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, uma série de outros fatores, tá? Mas o porquê que isso acaba acometendo algumas pessoas e outras não? A gente não sabe os fatores específicos. Eu não posso dizer, nossa, você se sente uma fraude por causa que aconteceu isso, porque o seu pai, quando você era pequenininho, fez isso, fez aquilo. Mas, né, eu não gosto muito de atribuir essas coisas a pai e mãe, né? Porque existe uma vertente, assim, que sempre vai culpar pai e mãe de tudo. A psicanálise, às vezes, faz muito disso, né? Entendi que toda a culpa é do pai e da mãe.
E eu acho que os nossos pais fizeram o que podiam ter feito por nós, né? Se isso foi o suficiente, a gente não sabe, mas foi o que eles podiam fazer e a gente precisa ser grato por tudo que fizeram, porque era o que a gente precisava naquele momento para a gente ser quem a gente é hoje. Mas de fato, essa questão ligada à nossa capacidade, à nossa habilidade, ao nosso merecimento, não merecimento, melhor, é influência principalmente na nossa infância, né? Sabe aquelas frases muitas vezes de professores, de amiguinhos, dos nossos pais, ou de algum adulto que tinha algum poder de influência sobre nós, que fala assim: nossa, você não presta pra nada, você não serve pra nada, nossa, você errou isso de novo. São essas falas que, dependendo do impacto emocional que desperta em quem está recebendo aquela informação, então tem crianças que vão passar muito bem por isso e tem outras crianças que não vão. É a mesma questão do bullying. Nossa, eu sofri bullying, não fez nada comigo, que mimimi é esse? Gente, não fez nada com você, mas em outra criança pode gerar uma tragédia, é uma desgraça interna muito grande. A gente não tem como medir o quanto a nossa fala, o quanto a nossa atitude vai impactar emocionalmente o outro. E por isso sim, a gente tem que ter cautela, tem que ter cuidado, né? E mais antigamente, hoje ainda mudou um pouco isso, esse olhar, essa postura, né? Os professores eram extremamente rígidos também, né? Então, para falar que o aluno era burro, que o aluno é isso, era um piscar de olhos, né? Então, quando a gente tá ali na primeira infância, até os 7, 8 anos de idade, que a gente passa por processos como esse, onde pessoas importantes na nossa formação dizem que a gente não é capaz, que a gente não é competente, que a gente não é bom o suficiente, que a gente nunca vai ser bom, que a gente não merece ganhar bicicleta, que a gente não merece comer a sobremesa, que a gente não merece nada dessas coisas, a gente já cria esse padrão mental de não merecimento, de falta de capacidade, falta de habilidade, falta de adequação, de pertencimento. E isso vai influenciar na vida adulta, sim. Você gostando ou não, vai influenciar. E essas influências que acabam ajudando a gente a desenvolver esse sentimento de fraude, de impostor, porque quando vem um questionamento, eu aciono um gatilho emocional lá da minha infância. E aí isso não é uma pedrinha, é uma dinamite que tá dentro de mim, tá? Então por isso que eu preciso resolver os meus conflitos internos para que eu consiga, através de um novo padrão mental, entender que aquilo passou, aquilo já era. Se eu estudei, se eu sou qualificada, se eu tenho, né, feedbacks positivos em relação a isso, sim, eu sou boa para fazer o que eu faço, eu sou foda, né? E eu posso fazer o que eu tô fazendo aqui, eu tenho propriedade para fazer o que eu tô aqui. E isso não é falta de humildade, pelo contrário, isso é reconhecer a minha capacidade de ter o dom da palavra, de poder ajudar vocês através da minha palavra, através das minhas vivências. Então, o que acontece? Quando a gente, né, tem esse padrão de infância e isso vai se consolidando até a vida adulta, eu acabo criando dentro de mim um padrão de autossabotagem. Então, toda vez que houver a possibilidade de duvidarem da minha capacidade, de colocarem em xeque aquilo que eu estou fazendo, eu me saboto. Então, se a pessoa tiver que ocupar um cargo maior na empresa, ela não vai querer ocupar esse cargo porque ela não é boa o suficiente, vão questionar e vão descobrir que ela é uma fraude. E aí ela vai dar um jeitinho de não fazer. As ações dela acabam sendo ações para diminuir, para inferiorizar, para manter nesse padrão de inferioridade, manter nesse padrão de fraude, de impostor, né? E pode ser uma pessoa extremamente competente, extremamente capaz, cheia de elogios, que a empresa quer investir pra caramba porque identifica um excelente profissional, mas emocionalmente ela não consegue aceitar a capacidade dela intelectual. É triste, né? Então trabalhem em vocês isso, tá? Como identificar essa síndrome do impostor? Como identificar se talvez você esteja
preso, né, nesses pensamentos de que você é uma fraude. O primeiro deles é um sentimento muito forte, gente, de não pertencimento, não merecimento e de inadequação. O não pertencimento, a gente nasce, desde que a gente nasce buscando pertencer a algo, né? Isso é do ser humano. Não adianta você dizer que eu não quero pertencer a nada, porque você está buscando pertencer a um grupo dos despertencidos, entende? Mas a gente sempre está buscando pertencer a algo, a um grupo, a pessoas que pensam como a gente, que se comportam como a gente. Então, muitas vezes, para participar daquele grupo de amigos, você vai se esforçar para se sentir pertencido. Só que tem pessoas que, por mais que elas estão pertencidas, elas não conseguem se sentir, né? Então, eu estou trabalhando dentro de uma empresa, mas eu não me sinto pertencida a ela. Eu tô ali na minha faculdade, mas eu não me sinto pertencido àquela profissão. Eu tô nesse grupo de amigos, mas eu não me sinto pertencido a esses amigos. É um sentimento muito doloroso, porque parece que sempre está faltando algo. E aí esse não pertencimento aliado ao não merecimento, eu não mereço pessoas boas do meu lado, eu não mereço me destacar, eu não mereço ser boa, isso acaba impactando cada vez mais no nosso emocional e no nosso psiquismo. E aí vem o sentimento de inadequação. Como eu não mereço nada, né? Eu não sou boa em nada, eu não sou o suficiente em nada, eu não pertenço a nada, eu não consigo me encaixar nas pecinhas que a sociedade impõe, que a sociedade coloca. Então tem muitas pessoas que têm muito aquele efeito manada, que segue o bonde, querem sempre pensar como as pessoas pensam, fazer o que as pessoas fazem, e isso também pode ser destrutivo, né? A pessoa que tem essa síndrome, que tem esses pensamentos de impostor, ela sempre vai seguir essa manada, porque ela não tem pulso firme, ela não tem, postura e falar, é isso que eu penso, é isso que eu sou, é isso que eu vou defender, independente se isso é a favor da manada ou não. E a gente não seguir a manada, a gente ir contra esse fluxo, tem que ter muita coragem, né? Tem que saber muito bem quem você é. E essa síndrome do impostor acaba aniquilando essas certezas internas, né? Por isso que o autoconhecimento é um dos caminhos para a gente quebrar isso. O segundo ponto é a procrastinação, né? Como são pessoas extremamente inseguras em relação à capacidade ou intelectual delas, elas acabam procrastinando as ações, as atividades, os projetos que elas têm por se sentirem inseguras. Como eu me sinto insegura, eu não faço. Eu sempre vou arrumar uma desculpa, não deu tempo, não tá dando certo, não tá perfeito e assim vai, né? Então a procrastinação, se você é um procrastinador nato, fique atento, talvez você não venha fazendo o que tem que ser feito porque você tem medo de ser descoberto, das pessoas descobrirem que você é uma fraude. Mas talvez você nem seja essa fraude, porque as pessoas que são fraudes, elas não têm vergonha na cara, né? Elas vão vender o que elas não têm para vender. Elas vão oferecer o que elas não têm para oferecer. Então, as pessoas que são realmente uma fraude, que fazem aquilo que não compete a elas fazerem, essas pessoas são completamente sem vergonhas, né? Elas não vão ter esse sentimento de insegurança, pelo contrário, né? Tem até um narcisismo por trás disso, né? Se sentem tão seguras, tão acima do bem e do mal, que acabam fazendo aquilo que elas não têm competência de fazer, né? Então, são pessoas que, como eu já falei para vocês, receitam dieta sem ser nutricionistas, sem serem qualificados para isso, receitam exames, não, como fala aquilo? Atividade física, né? Um treino sem serem especialistas nisso. Então a gente também tem que tomar um cuidado, porque essas pessoas que realmente são uma fraude, elas já são seguras demais, né? Elas acham que o mundo gira em torno do umbigo delas e elas acreditam que elas não são uma fraude. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois lados. O terceiro ponto são ações de sabotagem que minam qualquer situação que vai me levar ao sucesso. Como eu acho que eu sou uma fraude, eu preciso agir contra a descoberta dessa fraude. Eu não quero que as pessoas descubram que eu sou uma fraude. Então eu começo a fazer coisas para cair no insucesso, numa infelicidade,
em não conquistas, em derrota, em fracassos, porque é essa situação que eu mereço. Eu mereço ser fracassada, eu mereço ser diminuída, inferiorizada. Então, as minhas ações são ações que vão fazer eu me sentir dessa forma, inferior, diminuída, né? Justamente para que as pessoas não descubram que eu sou uma fraude. Outro ponto importante é a autodefesa. Um impostor ou uma impostora, né? Elas se destroem de uma forma muito avessa, né? São sentimentos. Então, se você costuma se depreciar, se diminuir, se desvalorizar e se colocar lá embaixo, né? Se sentir o cocô do cavalo, vamos dizer assim, né? Então, você também precisa ligar o seu sinal de alerta. Outro ponto importante são pessoas que não aceitam elogios. Então, quando alguém te elogia, parece que isso te dá náusea, sabe? Você não consegue lidar com elogios, porque você não se sente merecedora em receber aquele elogio. É como se, tipo, esse elogio não é pra mim. Nossa, Simone, você me ajudou muito. Eu? Como assim eu te ajudei muito, né? Isso não é aceitável no meu entendimento, nesse meu modelo mental. Outro ponto importante, comparação com outras pessoas. Um dos fatores que podem fazer com que a gente desenvolva essa síndrome também é essa comparação o tempo todo com a vida editada das pessoas, né? Então eu olho para a sua vida e eu acho você fodástico. E aí eu olho para minha vida, né, e me diminuo, né? Porque eu me comparo o tempo todo com o que as pessoas são, o que as pessoas estão fazendo. Só que o que eu vejo é uma parte editada dessas pessoas, não é vida real, não é vida real. Cuidado com isso. Não é justo você comparar a sua vida real com vida editada de pessoas. Eu escolho o que eu posto aqui no Instagram, gente. Eu edito minha vida para vocês e assim é com todos nós, não é só a Simone que faz isso. Então, se você compara a sua vida real, cheia de turbulência, de tropeços, de altos e baixos, com a minha vida editada, vai dar ruim. Se eu faço isso em relação a vocês, também vai dar ruim, né? Então, não usem essa régua de se comparar com outras pessoas. Se comparem com vocês mesmos. Há um ano atrás, você estava melhor ou pior? Ah, eu tô melhor hoje, que bom. Ah, eu tô pior. Cara, faz alguma coisa esse movimento, né? Vamos agir, porque a ideia é a gente melhorar sempre, não é piorar. Então, se você percebe que você tá pior, você precisa se movimentar. Não adianta só reclamar, né? Então, cuidado com aquela historinha, né? A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mais verde porque você, né, esqueceu de regar a sua. Ficou olhando tanto a grama do vizinho que deixou a sua estragar. Muito provavelmente é isso que aconteceu. Então, esse fato da gente comparar a vida das outras, as nossas vidas com a vida de outras pessoas também podem nos levar a esse sentimento de fraude, de impostor. Porque aí eu pego um trechinho daquela pessoa e falo, nossa, olha como essa pessoa faz. O meu vídeo tá um lixo, eu nem vou postar. Acabei de gravar um vídeo aqui, mas eu não vou postar porque olha o vídeo que fulano postou. Mas eu não sei a trajetória que o fulano levou. Às vezes faz 20 anos que ele tá fazendo aquilo e eu comecei agora. Não dá pra ser dessa forma, gente. Né? Isso é a mesma coisa de fazer uma autoflagelação. Sabe pessoas que se cortam, né? Que se cortam, que ferem a pele, que se machucam, que se mordem? É exatamente isso que você está fazendo com você. Só que ao invés de você ferir o seu corpo com algo, seu corpo físico, você fere sua cabeça, a sua mente. Então, cuidado com isso, né? Eu considero a comparação com outras pessoas um ato de autoflagelação. É como se você se punisse o tempo todo, se machucasse o tempo todo. E tem gente que fica fuçando a vida no Instagram de outras pessoas para sofrer, para se diminuir, para se desvalorizar. Então, preste atenção nisso. As pessoas mentem tanto que elas mesmas acabam acreditando que são especialistas, quando não são. Nesse exemplo de quem não é nutricionista e age como se fosse. É exatamente isso, Rafa, mas é extremamente complicado, né? Então a gente vai deixar esse tema para lá. Mas é exatamente isso. Assim como tem muitas pessoas boas que não se enxergam como as pessoas boas,
que são pessoas que a gente deveria admirar, seguir e valorizar. E existem muitas pessoas que são realmente uma fraude. Então, por isso, o nosso senso crítico precisa estar sempre atento, né? Quais os conteúdos que a pessoa oferece? São conteúdos vazios, né? Você vê que ela sempre tá ali no superficial, desconfia. Por que essa pessoa nunca aprofunda no que ela tá falando, né? Então, a gente também precisa acionar o nosso senso crítico o tempo todo para não cair nessas ciladas, nesses golpes que a internet oferece, tá? Eu vejo muita gente se arrependendo de comprar mentorias, cursos online, porque compra uma coisa e recebe um produto totalmente diferente, mas a pessoa sequer pesquisou um conteúdo programático. Eu, quando ofereço minha mentoria para vocês, está lá na plataforma do Hotmart. Quem entrar para comprar a mentoria tem acesso a exatamente todo o conteúdo da mentoria, tudo que eu vou falar. E vocês têm o direito de me cobrar todo o conteúdo que eu falei que eu vou entregar. É assim que tem que ser, não só com a Simone, mas com qualquer coisa que você vai adquirir na sua vida, né? Então, por que tem muitas pessoas que caem em golpes, que caem em links por conta disso, né? Porque o prazer imediato de tirar proveito daquela situação ali no momento pequenininho, né? Faz com que ela pare de pensar, ela não consegue enxergar. Então, ela enxerga como algo extremamente oportuno, né? Então, ela quer ser oportunista e acaba sendo derrocada, né? Não se compara o seu bastidor com o palco do outro. É exatamente isso. Quando a gente compara a nossa vida, que está cheia de bastidores, né? Cheia de coisas por trás dessa vida, dessa história, a gente compara só com o palco da outra pessoa, a gente só vê a pessoa lá brilhando e acha que a vida dela é aquilo, e não é, então cuidado com isso. Outro ponto é a autocrítica excessiva. Eu já falei algumas vezes aqui em lives anteriores, para quem me acompanha há mais tempo, que a autocrítica, ela pode ser muito importante para o seu processo de crescimento e desenvolvimento, porque se eu caio num padrão onde tá bom, nossa, é super o suficiente, uhul, né? Se eu não tenho esse hábito de refletir, de ter o senso crítico em relação a mim mesma, eu não consigo melhorar, não consigo evoluir. A gente só evolui quando a gente questiona, e só questiona pessoas que conseguem ter esse senso crítico. Mas existem a autocrítica, onde eu faço avaliação, putz, eu posso melhorar nisso, eu vou buscar fazer isso melhor, que aí vai me impulsionar. E tem a autocrítica destrutiva. O que é essa autocrítica destrutiva? É quando a gente se deprecia, quando a gente se critica de forma tão excessiva que eu só vou me diminuindo e me desvalorizando. Tudo no mundo é importante, menos eu. Tudo no mundo tem valor, menos eu. Então, essa autocrítica destrutiva, excessiva, ela pode sim te dar muito trabalho, né, em tempos modernos, vamos dizer assim, porque a gente vive já numa sociedade extremamente crítica, e se a gente desenvolve isso também, né, sem parar para fazer uma avaliação mais sensata, isso pode ser extremamente prejudicial. Então, tenham o hábito de questionar, de se questionar o tempo todo, mas faça isso de forma saudável, tá? E aí, como que a gente pode melhorar, né? Quais as formas que a gente pode melhorar esse sentimento de impostor, de impostora, esse sentimento que nos levam a acreditar que a gente é uma verdadeira fraude? E aí, no caso de pessoas que não são uma fraude, que têm competência para exercer aquilo, né? Já expliquei isso para vocês. O primeiro é o autoconhecimento. Se você não se autoconhece, se você não busca entender quem é você por dentro, você não vai mudar as respostas, né? As pessoas tentam, às vezes, mudar o comportamento, a resposta comportamental, sem mudar o que tá dentro. E é por isso que eu criei a mentoria, porque eu tava de saco cheio de pessoas falando que a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, se comportar disso ou daquele jeito, mas ninguém explica que o comportamento, aquela resposta, tem uma série de coisas por trás dele. E não adianta mudar só a resposta, eu preciso mudar todo esse contexto por trás, né? E é isso que eu faço na mentoria. Eu anotei até uma frase aqui, ó. Ser hábil e ignorante de si mesmo pode ser fatal. Ser hábil e ignorante de si mesmo. Imagina só você dar um Porsche para uma criança que não sabe dirigir. O quanto isso é destrutivo, o quanto isso é fatal, o quanto isso vai dar ruim.
né? Então você ter uma capacidade, você ser competente, ser extremamente habilidoso, mas ser ignorante de quem você é, isso vai dar ruim, não vai te levar a nada. De nada adianta o meu conhecimento, de nada adianta a minha capacidade, minha habilidade, se eu não tenho autoconhecimento para me direcionar, para direcionar aonde que eu vou depositar essa habilidade, aonde eu vou depositar essa competência. O autoconhecimento, ele direciona a nossa vida por completo, né? Então, busquem, né? Já falei, fiz até uma live com o Rodrigo aqui sobre autoconhecimento. Autoconhecimento não é só terapia, gente. Tem infinitas formas da gente se autoconhecer. Eu vou falar algumas. Terapia, mentoria, treinamentos, cursos, qual a outra? Meditação, yoga, hipnose, livros, né? Então, para quem fala assim, mas eu não tenho dinheiro, gente, vai ler, vai na biblioteca da sua cidade, empresta um livro. Então, existem infinitas formas, não é só uma forma, mas qual você escolhe? O importante é se movimentar. Essa frase, eu até fiz um post para ela, que tá lá no Trello aí, através da dança, boa, Van, muito bom. Qualquer coisa que você faça para conhecer o seu corpo, a sua mente, a sua respiração, qualquer atitude que você tenha para voltar a atenção para dentro de você, é autoconhecimento, espiritualidade, conexão com Deus, com o universo, sei lá no que você acredita, não importa, né? Mas essa conexão com algo maior, né? Conexão minha, do meu eu interno, da minha essência com algo maior, isso também nos ajuda nos autoconhecer. Ser hábil e ignorante de si mesmo pode ser letal. É forte, né? Mas é verdadeiro. Segundo ponto, questionar. Começa a questionar os seus próprios pensamentos, né? Tipo, eu não sou boa o suficiente. Putz, mas se eu recebi um elogio, né? Por que estão me elogiando? Se eu entreguei um projeto positivo, bom, que deu um resultado, faz sentido eu não pensar que eu sou boa o suficiente, mas por que eu tive o resultado? Porque as pessoas que fizeram, não foram só as pessoas. Então eu preciso criar esse diálogo interno dentro da minha cabeça, questionar os meus pensamentos, que são pensamentos que me levam a achar que eu sou uma fraude. Quando eu me autoconheço, quando eu tenho domínio de quem eu sou, eu sei fazer perguntas certas para mim mesma, para identificar que são pensamentos que não fazem sentido, né? E é assim que a gente quebra a crença, quebrando os pensamentos. Eu preciso acreditar numa nova história. Eu venho acreditando numa historinha que eu contei para mim mesma durante uma vida inteira. Eu preciso contar uma nova história e só me cabe acreditar nessa nova história. A grande questão é que história que você quer acreditar. Você escolhe, né? E aí é uma questão de prática, não é quebrar o pensamento um dia. São um período, né? 30, 40 dias, reafirmando esse novo pensamento para criar essa nova versão, essa nova história sobre você mesmo. Outro ponto importante, né, para pessoas que estão relacionadas ao trabalho, principalmente, é começar a avaliar o seu próprio trabalho. Imagina que aquele seu trabalho não foi você que fez, foi um colega. E ele chega para você e fala assim, vê se tá bom. Analisa o seu trabalho como se fosse de uma terceira pessoa. Será que você ia criticar esse trabalho se fosse de um colega seu? Será que você ia falar que estava ruim? Que não estava bom o suficiente? Eu duvido. Então comecem a avaliar o seu trabalho, as suas atitudes, os seus comportamentos, como você analisa de outras pessoas. Simone, mas eu julgo pra caramba as outras pessoas. Pois é, você julga demais as pessoas porque você é crítico demais com você mesmo. Então comece a mudar com o outro e mude com você também. E por fim, pede resultados, pede feedbacks, né, dos seus resultados para as pessoas, né? E quando eu faço a mentoria, por exemplo, a gente está indo para a 4ª turma. A primeira vez que eu fui pedir um depoimento foi extremamente complicado, né? Porque imagina, eu vou pedir um depoimento de um trabalho, um método que eu criei, um método que eu desenvolvi, que eu apliquei na minha vida e deu certo. Aí na primeira turma, como que eu vou pedir um depoimento? Se essas pessoas falam que não gostaram, que não deu certo. Mas eu sabia que tinha dado, porque elas já tinham trazido o resultado para mim, né? Então eu tive que quebrar isso e pedir.
E através do feedback dessas pessoas, me motivaram a montar a segunda turma, me motivaram a montar a terceira turma. A terceira turma vai encerrar agora em agosto e eu vou começar uma nova turma agora em julho. Essa terceira turma tá voando. A semana passada a gente fez um feedback deles, né? Eu sempre tenho os encontros de elaboração e nesses encontros de colaboração eles colocam as conquistas. E cada uma das conquistas dos meus mentorados são minhas conquistas. Eu vibro pelas conquistas deles como se eu tivesse conquistado algo, porque é isso que eu busco na mentoria, fazer com que as pessoas conquistem o que elas querem conquistar. Então, quando eles conquistam, aquilo também se torna uma conquista, né? Então, isso se torna um potencial muito grande. A mentoria foi uma das coisas que mais me fizeram ter certeza da minha capacidade, da minha habilidade de fazer o que eu faço hoje. Foi através desse processo de mentoria que eu comecei eu apliquei em mim em 2018, criei um método comigo mesmo, e aí em 2019 eu comecei a criar grupos, né, para ensinar os grupos o que eu desenvolvi e o que eu consegui aplicar, né, esse mesmo método, e foi a partir de 2019. Então foi um trabalho que me ajudou muito nesse processo por conta dos feedbacks, né, eu tenho feedbacks muito positivos e isso me fortalece, isso me faz acreditar na minha capacidade. Mas se eu continuasse com aquele pensamento limitante de que eu não era boa o suficiente para fazer aquilo, né? Eu estava lascada até hoje. Então a importância da gente buscar esses feedbacks, a importância da gente estar aberto a mudar a nossa mentalidade. Entendam que vocês construíram esses processos mentais ao longo de uma vida inteira. Mudar esse trajeto, mudar esse caminho mental não é simples, né? Precisa de prática, precisa de hábito, precisa de esforço. E só faz sair disso quem está disposto a pagar o preço, gente, né? E o preço é muita dedicação. Isso é o que eu queria passar hoje para vocês. Eu acho um tema super interessante. Gostei muito de falar disso para vocês. E eu espero que, se você se enquadrou, né, em uma dessas referências, de identificar esse sentimento de fraude, que vocês possam, através dessas dicas, saírem desse ciclo de autossabotagem. E se você perceber que isso está muito presente na sua vida e que realmente, né, você não está bem, você está triste, você está infeliz, você não consegue se sentir satisfeito, busquem uma ajuda, né? Seja uma ajuda terapêutica, eu não sei, busque alguma ajuda, né? As pessoas às vezes têm vergonha de pedir ajuda, mas não é para ter vergonha. A gente já tem que carregar fardos demais nas nossas vidas, né? Então, às vezes, levantar a bandeirinha branca, erguer a mão e falar: pode me ajudar?